Meu nome é Rodrigo Feitosa Bezerra, eu sou aluno de mestrado do professor Jaci Bordim. Vou apresentar para vocês nosso trabalho, que é o desempenho da previsão de oportunidades com o Hidden Markov Model em canais parcialmente observados. Vou começar com uma pequena introdução, motivação e desafios dessa área de pesquisa, apresentar para vocês o modelo teórico do modelo escondido de Markov, como a implementação do preditor padrão. Em seguida, os aprimoramentos, um estudo de caso. Depois eu apresento a influência da ocupação do canal sobre esses preditores, mostro para vocês os artigos e conferências que foram resultados desse trabalho e a conclusão. A recente demanda por serviços sem fio e dispositivos sem fio tem impulsionado o desenvolvimento de acesso genômico ao espectro. Nesse contexto, o usuário oportunista buscaria identificar as porções não utilizadas pelo usuário licenciado, também chamado de usuário primário, para identificar as oportunidades de uso, usar as oportunidades sem causar interferências nas comunicações também do usuário licenciado é o objetivo do usuário não licenciado, o usuário secundário. Os desafios é a caracterização do usuário primário através do sensoriamento do espectro e capacitar o usuário secundário para que ele possa aprender e coexistir no mesmo canal que o usuário primário sem causar interferência. A previsão ou inferência de ocupação do espectro visa não apenas indicar a ocupação atual do canal, mas indicar a ocupação futura do canal. Para isso, nós utilizamos o modelo escondido de Markov, que é um modelo estatístico no qual assume-se que o sistema que está sendo modelado pode ser classificado como um processo de Markov ou um processo X. Assume-se que existe outro processo Y, que o comportamento depende do processo X. O principal objetivo é aprender as características do processo X, que não é diretamente observável, a partir da observação do processo Y. Os artigos da área apresentam normalmente a previsão para um slot no futuro. A modelagem proposta por Saad, porém, permite que a gente faça a previsão com HMM da duração do período de ociosidade. Para isso é necessário a transformação da caracterização da ocupação do canal, de forma que ele passe da sequência B para a sequência D. A sequência B representa a ocupação binária do canal, onde 0 representa o estado do canal como livre e 1 representa o estado do canal como ocupado. Na sequência D, que é a modelagem proposta por Saad, cada símbolo representaria o estado do canal e o índice de cada símbolo representaria o número de slots em sequência naquele estado, ou seja, 5 slots ocupados estariam representados na sequência D como B5 e 7 slots livres estaria representado na sequência D como I7. É treinado da seguinte forma: considere a sequência de treinamento apresentada na figura e o tamanho da sequência de avaliação representada por L é igual a 4. Isso significa dizer que a gente vai treinar a HMM para reconhecer um dado símbolo utilizando os 4 últimos elementos da sequência D. Veja que o preditor é composto por duas HMMs nesse caso, a HMM que reconhece o símbolo I1 e a HMM que reconhece o símbolo I7. A HMM que reconhece o símbolo I1 é treinada com apenas uma sequência de treinamento, já que o número de ocorrências desse símbolo na sequência de treinamento foi apenas 1. E a HMM que reconhece o símbolo I7 vai ser treinada com 2 sequências de treinamento, já que houveram 2 ocorrências na sequência de treinamento disponibilizada. Esse é o preditor padrão encontrado na literatura. O primeiro aprimoramento trata do limite de treinamento. A gente percebeu que
Ao treinar HMMs distintas para reconhecer símbolos distintos com diferentes quantidades de sequências de treinamento, isso levava o preditor a ficar tendencioso aos símbolos que foram treinados com menos sequências do que aqueles que foram treinados com maior quantidade de sequências. Então, na ideia de equalizar aí a quantidade de sequências de treinamento disponibilizadas para cada uma das HMMs do preditor, a gente propõe aqui o limite de treinamento. O que é o limite de treinamento? É o limite máximo de sequências de treinamento que serão utilizadas para treinar uma dada HMM. Considere que inicialmente na sequência de treinamento a quantidade de sequências de ocorrências de um dado símbolo é apresentado nessa tabela. Após o limite de treinamento, todos os símbolos que apareceram mais do que o número do limite, eles vão ser treinados com no máximo esse limite. Aqui no exemplo a gente aplicou o limite de treinamento igual a 20, ou seja, no máximo 20 sequências de treinamento vão ser utilizadas para treinar cada uma das HMMs. Veja que o símbolo I6, tendo apenas 17 sequências, continuou com o mesmo número após a aplicação do limite. O segundo aprimoramento a gente chamou de controle de treinamento e justamente visa complementar o limite de treinamento a lidar com esse símbolo I6, no caso do exemplo. Se a gente aplica o controle de treinamento com o limite 20, ele seria aí um limite inferior, ou seja, ele vai remover do preditor as HMMs que não alcançarem o limite mínimo estabelecido pelo controle de treinamento. O abre e fecha colchetes aqui representa um conjunto vazio de sequências de treinamento, ou seja, a HMM que reconhece o símbolo I6 não será treinada e não fará parte do preditor resultante. Na simulação, nós montamos um preditor que utiliza 2 estados escondidos em cada uma das HMMs. Os limites das duas técnicas de aprimoramento foram selecionados em valores entre 10 e 100, com passo de 10. O tamanho da sequência de avaliação nós utilizamos entre 1 e 20. Os tipos de treinamento nós elaboramos um preditor padrão, um preditor usando somente o limite de treinamento, somente o controle de treinamento, e um quarto preditor que usa as duas técnicas concatenadas, uma depois da outra. Para treinamento, nós utilizamos 2 conjuntos de 10.000 símbolos e para teste 5 conjuntos de 10.000 símbolos. Bom, como estudo de caso, nós vamos avaliar inicialmente a performance dos preditores num cenário onde a atividade do usuário primário está configurada para que ele use o canal em 50% do tempo. As métricas utilizadas são o erro quadrático médio da previsão, a taxa de colisão, onde a taxa de colisão é retirada nos slots em que o usuário primário está utilizando e a nossa técnica indicou que ele estaria livre, e a taxa de aproveitamento das oportunidades é quantos dos slots livres inicialmente, que o PU não estava utilizando inicialmente, quantos que destes a nossa técnica permitiria o usuário secundário fazer proveito. Nós podemos perceber que o preditor com as duas técnicas concatenadas obtém bons resultados muito perto do preditor somente com o controle de treinamento, que é o verde aqui na imagem, e há uma redução entre o preditor padrão, que é a curva preta, e o preditor com as duas técnicas, que é o preditor da curva vermelha, uma redução do MSE médio aí entre todos os valores de 50%. A taxa de colisão teve uma redução na taxa de colisão média
45% em relação ao preditor padrão e um acréscimo na taxa de aproveitamento das oportunidades de 4,9% em relação também ao preditor padrão. As métricas apresentadas elas não levam diretamente ao melhor preditor para cada cenário. Então a gente pensou numa métrica de avaliação de desempenho que a gente pudesse combinar tanto a taxa de aproveitamento de oportunidades quanto a taxa de colisão. A métrica é proposta de modo que sempre se busca o valor ideal. O valor ideal de W, que é a taxa de aproveitamento de oportunidades, é 1, ou seja, que o usuário secundário consiga utilizar todas as oportunidades que lhe estiverem disponíveis. E a taxa de colisão, o valor ideal da taxa de colisão é 0, ou seja, num cenário ideal, o impacto que eu causo para o usuário primário seria 0 também. Então, a primeira porção ela trata da taxa de aproveitamento de oportunidades ponderado com o valor W, e a segunda porção da equação trata da taxa de colisão também ponderado com o valor W. A gente colocou um menos W para ser o complemento aí, e W seria o peso associado a cada um desses elementos. A gente chamou essa métrica de MAOD e aqui a gente vê os resultados, né? Nela a gente pode ver claramente a superioridade aqui do preditor que utiliza os dois aprimoramentos. Para fazer uma avaliação, finalizando a apresentação, de como é o comportamento do preditor em cada cenário de ocupação, nós geramos as ocupações de 10 até 90% com passos de 10 e utilizando a métrica MAOD nós buscamos qual é a melhor configuração que se adequa a cada um dos cenários, e a gente pode ver que em todos os cenários, menos o cenário de 70%, o preditor com as duas técnicas foi o melhor preditor encontrado nesse cenário, e o preditor para o cenário de 70% foi o preditor que aplica somente controle de treinamento. Aplicando esses preditores escolhidos em 5 conjuntos diferentes de teste, a gente obteve esses resultados. A gente pode ver que com essa metodologia a gente alcança mais de 90% de aproveitamento das oportunidades em quase todos os cenários, a menos do cenário de ocupação de 80% e 90%. Nesses cenários as oportunidades já estão mais escassas porque o usuário primário faz um uso mais intenso do canal, e a taxa de colisão ela diminui nesses cenários, o que é uma observação interessante. Apesar dele não aproveitar tantas oportunidades assim nesse cenário de maior ocupação do canal, ele também consegue evitar muitas colisões com esse processo. O preditor se adapta a esses cenários também. Bom, um resultado inicial foi publicado no iMob no ano passado. Essa conferência é uma conferência A3, o artigo já foi apresentado em outubro de 2020, e os resultados que eu estou apresentando para vocês aqui estão submetidos para o Cantar de 2021, que ainda está sob avaliação. Bom, as limitações, né, o artigo publicado lá em 2020 analisou somente o caso do PU com 50% de carga no canal. O artigo submetido para o Cantar já inclui a avaliação dos diversos cenários de ocupação, e novas propostas de melhoria também foram implementadas, que são essas que eu mostrei para vocês. Os dois artigos utilizam uma caracterização sintética do comportamento do PU. Os resultados adicionais eles já estão consolidados, e é um capítulo inteiro da minha dissertação. Nós selecionamos uma base pública de coleta de rede sem fio para avaliação e utilizamos um preditor com HMM no formato do que eu mostrei para vocês para avaliar nesse cenário, e também como critério de comparação um preditor baseado no algoritmo Random Forest foi implementado. Os resultados indicam que o preditor com HMM apresenta melhor custo-benefício nos cenários avaliados,
já que a implementação sugerida aqui da HMM tem um custo computacional menor do que a implementação do preditor com Random Forest. Agradeço a atenção, estou disponível para perguntas.